Eu queria falar um pouco sobre ressurreição hoje, e o tema que eu queria trabalhar é Cristo ressuscitou, como isso nos afeta. Cristo ressuscitou, como isso nos afeta. Eu queria abrir um grande parênteses antes de entrar no texto, de acessar o texto. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção em mim. Porque eu tenho escutado algumas coisas que eu queria de forma apologética, ou seja, eu estou aqui hoje, nesse primeiro momento, para talvez trazer subsídios irrefutáveis sobre a ressurreição de Cristo e como que isso vai nos afetar de forma confessional, a gente vai ver depois. Mas para agora, eu quero trabalhar alguns termos, algumas coisas que são muito importantes. Essa semana eu escutei um vídeo do Henrique Vieira, que é um teólogo que está aí, vai em alguns programas, e falando que sugerindo que a ressurreição fosse um ato emocional de Jesus, dos seus discípulos que foram ao túmulo e eles se emocionaram e por causa daquilo eles divulgaram que Jesus Cristo ressuscitou. Alguns liberais falam que os discípulos ou alguns amigos roubaram o corpo de Jesus. Eu queria, de alguma forma, eu não sou de fazer isso, mas eu creio que eu preciso pontuar isso aqui hoje. Como que eu tive um encontro com Cristo, primeiro com Jesus histórico, depois com Cristo da fé. Quando a gente faz seminário, eles levam a gente ao extremo da reflexão, para que a gente saia de lá, inclusive líderes e pastores, que têm condição de dialogar. Basicamente isso. Então eles vão tirando e desconstruindo algumas cascas que são importantes para a gente. E eu estava nesse processo de desconstrução. E o meu avô foi usado pelo Senhor para me abençoar. Ele pagou para mim uma viagem para estudar arqueologia em Israel. Olha que coisa bacana. Bom demais, imagina. Viagem dessa, para mim, um sonho. Eu chegava lá, visitava eles chamam de TELs, né, que são os sítios arqueológicos, e a partir daquela visitação a gente entendia o que estava acontecendo e tal, e tudo mais. Depois a gente ia para uma sala de aula e passava 3, 4 horas estudando o que a gente visitou. Bom demais, fala para mim. Quantos seriam numa viagem dessa comigo? 2 ou 3 só. Eu quero passear, pô. Quero comprar, como é que é? Sharp. Todo mundo vai pra lá para comprar um Sharpzinho, né? Foi muito gostoso. E eu fui com uma cabeça totalmente científica. Eu estava no meu momento. Eu estava estudando. Eu fui estudar e eu falei assim, não vai dar em nada. Mas eu queria dizer como foi essa minha caminhada. Até eu ter um encontro, talvez, com o Cristo da fé. Eu queria dar algumas evidências. Não estou aqui para provar nada, porque no final das contas a gente vai ficar com a nossa experiência. Só estou aqui para botar vocês diante de 2 escolhas de fé. Uma escolha de entender que, de repente, a ressurreição de Cristo foi algo totalmente forjado. E a outra, a gente está diante de uma ressurreição de Cristo que foi algo totalmente de fé, que Cristo foi ressurreto dentre os mortos. Sabe, a gente não tem condição, a gente não tem como dizer que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A Páscoa, ela não termina no funeral. A Páscoa, ela termina numa festa. O túmulo de Jesus estava vazio. Jesus venceu a morte, arrancou os grilhões da morte e ressuscitou. Como que a gente chegou nessa conclusão? Acho que talvez a primeira grande evidência vem do texto bíblico. Jesus não ressuscitou apenas, mas ele apareceu a diversas pessoas depois dali. Ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu a sua mãe, ele apareceu às demais mulheres, ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Daqui a pouco eu vou tirar e pensar esse texto, eu quero desenvolver. Ele apareceu aos 7 apóstolos no Mar da Galileia. Ele fez uma aparição para mais de 500 pessoas de uma vez só. Ele apareceu para Pedro, ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, ele apareceu para Estevão, ele apareceu por diversas vezes para diversas pessoas. Mas aí tem uma das coisas que eu acho que talvez seja assim, em termos bíblicos, relatos bíblicos, que são definitivas. Primeiro, em termos históricos, depois eu vou colocar em termos sociológicos, depois em termos de fé. Para mim, a maior prova cabal bíblica de que Jesus ressuscitou tem um cunho histórico,
capítulos 2 de Atos, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e veio, e naquela festa de Pentecoste, muitos receberam o Espírito. Pedro levantou, e quando ele levantou, ele fez a sua primeira grande pregação, e milhares de pessoas aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Jesus era uma personagem histórica, inclusive isso dentro da academia hoje não é questionado. Jesus como personagem histórica. Relatos extra-bíblicos comprovam a existência de um homem chamado Jesus. Isso aconteceu, por exemplo, no historiador romano, ou seja, como se o flamenguista tivesse tentando falar que o Fluminense existia. Pensa comigo, se eu pudesse, vou botar ao contrário, se um tricolor tivesse que falar que um flamenguista, que o Flamengo existiu numa história onde não existe nem Fluminense nem Flamengo lá na frente. Se eu fosse um tricolor, eu nunca falaria da existência do Flamengo. Basicamente isso. Foi o que aconteceu com o Flávio Josefo. Flávio Josefo apontou diversas vezes a existência de um Jesus histórico. Relatos extra-bíblicos também históricos de impérios, tipo o Império Assírio, quando falou sobre a existência de um galileu que estava transtornando aquela região do Oriente Médio, a Mesopotâmia. Isso tudo é muito bem descrito historicamente. Mas existe um relato bíblico que eu acho fenomenal. O relato bíblico fenomenal é o relato de Pedro quando pregou e falou assim: vocês viram tudo que aconteceu aqui lá em Atos capítulo 2? Vocês viram esse povo sendo batizado com o Espírito Santo? Isso aí foi por causa daquele Jesus. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Sabe? Aquele Jesus, ele prometeu que seríamos batizados com o Espírito Santo. Aqueles que vocês crucificaram, hoje se manifestou entre nós. Veja que Pedro colocou a mão na cara dos doutores da lei, colocou a mão na cara, o dedo na cara da liderança religiosa e falou assim: Jesus ressuscitou. Agora vamos ver, se Jesus não ressuscitou, sabe o que seria super fácil? Pega a liderança religiosa daquela época, o pessoal recebendo aquela informação e falou assim: eu vou desmascarar Pedro e João e todo esse movimento cristão que está começando. Sabe o que ele poderia fazer? Ir lá no túmulo de Jesus, abrir o túmulo de Jesus e sair desfilando com o corpo de Jesus por Jerusalém, e ali estava desfeito o cristianismo. Sabe por que eles não foram? Porque Jesus ressuscitou. Historicamente era impossível. Por quê? Porque eles sabiam que o túmulo estava vazio. Aí chego eu no relato onde foi o crucificado Cristo. Jesus foi crucificado num monte chamado Caveira. Você chega lá, é na frente do jardim do túmulo. Você chega lá, você olha uma caveira. E eu entrei naquele lugar e falei: bom, historicamente é isso que foi. Agora, quais são as evidências? Gente, a gente chega lá, me levaram num cemitério, ossuário, um monte de coisa. Pensa comigo, pro judeu, aquilo ali tinha uma diferença. Porque judeu não entrava em cemitério, se ele tocasse em esquife, se ele tocasse, ele estaria o quê? Imundo, de acordo com Levíticos. Acompanhem comigo a construção. Naquele cemitério tinha um túmulo que não tinha resquício de gente morta. Era um túmulo. E dentro do túmulo tinham dois sinais. Um sinal do século III, que era a cruz bizantina. E um sinal do primeiro século, anos depois da crucificação de Cristo. Aquele sinal era o sinal dos cristãos que eram perseguidos e se reuniam em alguns lugares para fazer culto a Jesus. E ali tinha aquele peixinho que a gente conhece muito bem, sabe? Aquele peixinho. Agora pense comigo, não pensem que o cristianismo como religião e instituição foi formado no século III. Antes disso era um movimento judeu do Cristo. Jesus não veio para fundar uma nova religião. Jesus veio para ressignificar o que estava errado no judaísmo. Ou seja, todos os cristãos que eram cristãos, eles eram judeus, cristãos. Com todos os ritos e inclusive com todas as crenças. Dentro do cemitério, onde o judeu não podia estar porque estava impuro, dentro de um túmulo onde o judeu não podia tocar porque senão estaria impuro, ali dentro tinha um peixinho. Sabe o que acontecia? Os cristãos do primeiro século adoravam ali naquele lugar, em frente
aonde Cristo foi crucificado. Um sinal de que Cristo ressuscitou. Sabe por que eles faziam isso dentro do cemitério? Sabe por quê? Porque aquele que estava morto não está mais e ele era digno de adoração. Quando eu olhei aquilo, eu falei, opa, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós estamos diante de duas realidades. Realidade número 1. Pela fé, o Cristo histórico não tem como discutir. O Cristo histórico é cabal na história. Esteve aqui, o Jesus histórico, o homem galileu. Agora, o Cristo da fé é uma escolha. Nós temos algumas evidências. A próxima evidência, a evidência importantíssima, é que no primeiro século, milhares dos cristãos morreram. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você morreria por uma mentira? Durante o primeiro século, o cristianismo foi extremamente perseguido, depois muito mais, mas eles estavam próximos do querigma, do encontro com Jesus ali. Eles participaram, foram discípulos. Todos morreram, menos João, que morreu de exílio na ilha de Patmos. Será que morreríamos por uma mentira? Isso, inclusive, na história forense, existe uma explicação, que inclusive é uma explicação testemunhal. Como que a história da humanidade, da vida, mudou por causa de um homem e talvez seria mentira. Meu querido, vou falar um negócio. Acho que os mártires são talvez as grandes evidências de que Cristo morreu e ressuscitou, porque mudou a história de muita gente. Hoje nós estamos diante de duas vertentes aqui. Uma vertente da fé de acreditar que Jesus não é o Cristo, é uma. Possível, plausível, porque nós estamos diante da fé. E nós estamos diante da segunda vertente, que eu diria que talvez o maior teólogo explicou isso tudo. E eu queria colocar para vocês, sabe quem foi? Para mim foi aquele cego de nascença que foi curado no sábado. Jesus curou o cara, depois que curou, Jesus foi embora. Daí chegaram os fariseus para perguntar assim, os senhores da lei, falaram, quem curou? Quem curou? O pessoal falou, não sei. Perguntaram para o pai do céu, quem curou? Não sei. E daí perguntaram para o cego. Quem te curou? Ele falou, meu amigo, eu não sei. Só sei de um negócio. Antes eu era cego, agora eu vejo. É através da experiência com Cristo ressurreto que temos a certeza de que Ele está vivo. Sabe, isso é extremamente apologético. Mas eu estou aqui para falar para você hoje que está indo para a universidade. Talvez está sendo encalacrado com um monte de coisa lá. Só que é uma brincadeira que os caras fazem, né? Eles colocam só uma vertente da história. Se você quiser saber mais sobre isso, meu querido, me procura no final. Pergunta. Quer que eu te mostre as evidências, inclusive relato essa Bíblia que falam sobre a existência de Jesus? Quer que eu te mostre, inclusive, na história, dentro da história, um historiador chamado André Chevitarese, por exemplo. Ele pesquisa sobre o Cristo da história, o Jesus da história. Isso aí é indubitável. Nós estamos diante de dois caminhos de crença. O primeiro caminho de crença, acreditar que não que o Jesus histórico existiu, porque acontece, mas um caminho de crença de que o Jesus da fé, o Cristo da fé, ele realmente é Deus, ou um caminho de que ele não é Deus. Daí eu te dou a sugestão, rapaz, diante de tanta evidência, que tal você experimentar? Você vai saber se uma laranja é azeda ou doce como? Corta ela e chupa. E que tal experimentar? Quando eu olhei aquele túmulo, que o judeu não podia estar, e eu olhei que ali existia culto de judeus ao Cristo, dizendo, rapaz, até o rito, o costume, a cultura foi modificada, porque aquele que foi enterrado ali não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. O nosso Deus está vivo, e que certeza eu tenho disso. Quando eu olhei, eu comecei a chorar. E eu falei assim, eu preciso me converter de novo. Eu preciso falar como cego. Como eu posso me calar diante daquilo que eu não vi? Agora alguém botou a mão sobre mim e eu vejo. É desse Cristo da experiência que o Senhor te chama essa manhã para fazer parte. O texto que eu tenho para falar para vocês é o texto de capítulo 24 de Lucas. De 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Cristo ressuscitou. E como que isso nos afeta? Lucas 24, de 13 a 35.
Aqui nós já estamos no terceiro dia, depois que ele morreu, ou seja, ele já ressuscitou. E Jesus acompanha 2 discípulos voltando para casa, desolados. Por quê? Porque a esperança que eles tinham em Cristo foi totalmente desfeita na sexta-feira, quando Jesus morreu. Depois de 3 dias, nada tinha acontecido ainda. E eles desistiram do que Cristo tinha falado, e vocês vão ler no texto, do que os profetas tinham prometido, eles simplesmente esqueceram. Resolveram escutar a versão das suas emoções, do seu coração, e não ficaram com a promessa de Deus. O que eles fizeram? Eles voltaram para casa. Eles desistiram. Em Jerusalém estava sonho, em Jerusalém estava o ministério deles, em Jerusalém estava o cuidado através do discipulado com a igreja do Senhor, e eles desistiram daquilo tudo e voltaram para casa. Jesus foi acompanhá-los, eles não reconheceram Cristo. E aqui o que a gente vai ler agora, um texto um pouco grande, vai falar sobre esse caminho de Cleopas e um amigo que não fala o nome, junto com Jesus. Jesus caminhava com os caras e estavam indo para onde? Para Emaús, que era a cidade dos caras. E ali acontece um diálogo. E ali acontece a ressurreição para eles, porque ali eles tiveram consciência da ressurreição. Olha que texto magnífico, maravilhoso. Verso 13 fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. Olha, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, esse aqui é Pedro e João, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ou seja, os caras já tinham tido a verdade. Os caras já sabiam da solução, a resposta já estava aqui, eles já tinham sido comunicados da ressurreição, mas eles escolheram não dar ouvidos. Aí continua o texto. Ele lhes disse: como vocês custam, Jesus falou, como que vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, ou seja, continuou, os caras ficaram. Aí eles insistiram muito com ele, com Jesus. Fica conosco, eles falaram, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Eu gosto dessa cena aqui, ó. Depois que ele partiu, tomou o pão, deu graças, estavam lá os 2 Jesus, né? Aí, em volta da mesa, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, por que não ardia o coração? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, porque Judas já tinha morrido, né? E os que estavam com eles reunidos. Interessante que eles estavam com medo e pediram para Jesus ficar, né? Fica porque já está tarde. Quando eles tiveram a relação, quando eles entenderam, tiveram o discernimento de Cristo ressurreto, eles perderam até o medo, eles voltaram para Jerusalém de noite, para contar para os 11.
e diziam: é verdade. Eles falaram: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que história maravilhosa! A história de dois discípulos que tinham tudo para crer porque tinham evidências claras da ressurreição, mas escolheram ficar com a sexta-feira da paixão. Optaram por escolha própria, fazer da sexta-feira da paixão, inclusive, o óbito, o decreto de óbito da sua vida. Dizer: aqui eu morri, porque os meus sonhos morreram com aquele que eu acreditei que era. Como o texto falou, nós acreditávamos que ia ser aquele que libertaria Israel. E simplesmente ficaram com essa história e voltaram para a sua vida normal. Que história chega a ser esdrúxulo, uma história como essa? Porque tinham tudo para legitimarem que Cristo tinha ressurreto, mas optaram pela sexta-feira da paixão em detrimento do domingo da ressurreição. A pergunta que eu faço para vocês é: quais foram os impactos da ressurreição de Jesus Cristo partindo desses dois caminhantes? Mais especificamente, o que acontece com a gente se perdermos a realidade da ressurreição em nós? O que acontece? Porque esses caras deram aula para a gente. Como que perderam a realidade da ressurreição e o que acontece para a gente? Verso 14, verso 15 começa dizendo: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vocês imaginam, os caras estavam tristes, vivendo o luto, e o Cristo, a pessoa pela qual viviam o luto, estava caminhando ao seu lado. E daí, a primeira coisa que a gente aprende aqui, o que acontece quando a gente perde essa realidade da ressurreição? A gente aprende que os nossos olhos não conseguem enxergar Cristo, mesmo que Ele esteja do nosso lado. Sabe, Jesus estava presente, Jesus estava com os caras, Jesus batia papo com os caras, Jesus discutia, inclusive apontava a realidade do domingo da ressurreição. Não, era predito pelos profetas, e ele discorreu em todos os profetas apontando para aquele momento, do lado daqueles dois caras, mas eles estacionaram na sexta-feira da paixão. Os seus olhos se cegaram para uma realidade que desenvolveu a ponto da ressurreição ser uma verdade. E eles perderam a possibilidade de enxergar Cristo. Eles perceberam a possibilidade de enxergar Cristo, não é distante, do lado, não conseguiam perceber. E quando não temos essa realidade da ressurreição, de que Jesus está vivo, os nossos olhos se fecham para Ele. E a pergunta é: por que os seus olhos estavam cegos? Por que eles se fecharam a essa realidade? Por quê? Porque eles colocaram as suas expectativas nas circunstâncias do momento e se esqueceram da promessa. Versículo 21 aponta: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, ou seja, colocaram nas expectativas, nas circunstâncias, mas esqueceram da promessa, e Jesus o lembrou das promessas. Versículo 25 fala: ele lhes disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Olhem para as promessas, esqueçam do momento, esqueçam da fotografia, da circunstância atual. Eles se esqueceram das escrituras e de tudo que tinha sido prometido. Eles fizeram das circunstâncias uma sentença final. Eles fizeram das circunstâncias uma sentença de morte. Eles resolveram olhar a vida pela ótica da sexta-feira da paixão e esqueceram que a história não acabava na sexta-feira, mas o domingo estava chegando. Eles esqueceram da promessa de que nada fugia do controle de Deus. Sabe? A história está cheia de momentos em que o ser humano teve a petulância, a ousadia de parar na sexta-feira da paixão e dizer: e agora, Deus? E agora, Senhor? O que vai ser? E agora, Senhor? Já era. E agora, Deus? As circunstâncias vão definir a minha história.
Vocês lembram do primeiro casal? Deus criou o homem, Adão. Deus criou a mulher, Eva. Eles foram ludibriados pela serpente. Eles foram criados para viver em amor com Deus. Eles foram criados para viver em relação íntima com Deus, em relação íntima mútua. E o que aconteceu? Eles transgrediram o que Deus falou. Eles cometeram pecado, eles foram afastados de Deus. E alguém gritou: e agora, Deus? E agora, Deus? E Deus respondeu: e agora? Não tem problema. Eu não olho a vida pela sexta-feira da paixão. Eu olho a vida pelo domingo da ressurreição. Eu vou trazer da descendência de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Sabe? A maldade se alastrou no mundo depois disso. A ponto de não ter mais jeito. E alguém gritou: e agora, Deus? Sexta-feira da paixão. E agora, Deus? Mas em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será mais nova que a primeira, como diz a canção. E agora, Deus? E agora, eu faço chover e começo tudo de novo. Domingo da ressurreição. Mas daí o povo quer criar uma torre, chegar a Deus e ser igual a Deus. E querem ir para longe do que Deus é. E querem inclusive suplantar quem Deus seria. Querem a sua carta de libertação, entre aspas. E alguém grita: e agora, Deus? E agora? Calma. Deus responde: eu divido as nações e faço muitas línguas. Domingo da ressurreição. Mas aí o cara fala assim: pô, tu descobriu um lado, descobriu o outro. E aí? Seu sonho sempre foi ter uma nação? Seu sonho sempre foi ter um povo unido, junto? Como é que você vai fazer isso? Já era, você dividiu a língua. Como vai ser? E agora, Deus? Sexta-feira da paixão. O próprio Deus fala: calma, meu filho, não tem problema. Não há nada que saia do meu controle. Eu vou fazer uma nação. E ele escolheu Abraão. Abraão, casado com Sara. Sara, estéril. Não tinha como ter filho. E agora, Deus? Deus responde: não tem problema. Eu vou dar um filho, porque não há morte que não seja morte, morta pelo Deus da vida. Sara tem um filho, Isaac. Isaac casa com Rebeca, que era o povinho para ter mulher estéril. E agora, Deus? Sexta-feira da paixão. Todo mundo parado na sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, perigo. Aí Deus fala: calma, olha para frente. Daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Ei, eu vou dar um jeito. Eu dou um filho para ela, sabe por quê? Porque agindo eu, quem impedirá? Próximo filho. Filho não, né? Isaac, Jacó, casado com Raquel, e era estéril. Eles escolhiam a dedo. É estéril, eu quero. E agora, Deus? E Deus fala: não tem problema, sabe por quê? Porque eu dou um filho, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, e não há ventre infrutífero que não ressurja das cinzas, porque eu sou o dono da vida. E aí uma nação começa a se espalhar, a nação do Senhor, e a promessa do Senhor começa a acontecer. Daí sabe o que acontece? Eles vão ser cativos, escravos no Egito. Quando chegam no Egito, estão sendo escravos, cativos, filhos dizimados. Alguém vai perguntar: e agora, Deus? Sexta-feira da paixão. E Deus fala: não tem problema, eu mando o libertador. Afinal, não existem cadeias que possam deter o Deus que ressuscitou o seu filho dos mortos. Aí chega Jesus. Jesus chega num ambiente de cativeiro. Jesus chega num ambiente, inclusive, que o Império Romano está levando cativo economicamente, geograficamente o povo. Jesus chega e ele desfaz toda a ordem. Ele
desfez tanto a ordem que o Ocidente foi marcado de antes e depois dele. Ele desfez tanto a ordem que naquela época era assim, em qualquer lugar. Se você vai, inclusive, em diversas sociedades que não foram aprumadas pela ótica de Cristo. Se eu mato, eu morro. Se eu faço alguma coisa, eu tenho a réplica na mesma medida. Jesus pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar o pé dos caras. Jesus é quem morre no nosso lugar. E ele desfaz essa realidade de extermínio porque exterminou. Ele desfaz essa realidade de morreu por causa de morte. Ele vem, paga com vida aqueles que mereciam morrer. Jesus mudou e aí vem Jesus e começa a fazer um monte de coisa. Começa a fazer milagres, sinais que apontavam o Pai. Os milagres não eram em última instância o que era necessário, o que se procurava, mas se procurava apontar o reino de Deus. Jesus veio e começou a aglomerar muitas pessoas. E muitos começaram a ter uma realidade que mudaria a história. E realmente mudou, chegou a 2000 anos depois com a gente. E todo mundo falou, beleza, domingo da ressurreição, agora não vai mais ter nada. Daqui a pouco entram soldados, levam Jesus preso. E agora, Deus? Calma. Deus fala, calma. Jesus foi julgado pelo poder político e julgado culpado. E agora, Deus? Calma, calma. Jesus foi julgado pelo poder religioso, aqueles que inclusive podiam absolvê-los, aqueles que inclusive esperavam o Messias. E ele foi julgado culpado. E agora, Deus? Calma. Não, mas não vai chegar lá, nada vai acontecer. Ele vai se libertar de alguma forma. A insurreição vai começar. Judas dá uma mãozinha, vai lá e inclusive acusa ele de traidor, dá um beijo nele, mostra que é ele. Judas já estava esperando uma insurreição. Vamos pegar a espada, vamos fazer. O Pedro corta a orelha do cara. Jesus fala, você não entendeu, Pedro, não é assim que eu faço, não tem a ver com isso. O meu reino é muito diferente do que tudo que vocês já viveram. Mas você vai ser preso, você vai morrer. E Deus lá do céu fala, calma, calma, calma. Alguma coisa tem que acontecer. E aí o pregam numa cruz. Mas e agora? O Pai vai tirar ele de lá. E Deus fala, calma, não tem problema. Não, mas vai acontecer alguma coisa. Mas morreu. E Deus fala, calma, a morte não é páreo para mim, porque eu matei a morte. Não existe realidade de morte que não seja suplantada pela vida. E Deus nos fala hoje, quando é que vocês vão entender que eu, o Senhor, não olho a vida pelas circunstâncias? Quando é que vocês vão entender que a sexta-feira da paixão é apenas uma fotografia da vida, mas não te define? Quando é que vocês vão entender que o domingo é logo ali? Quando é que vocês vão entender que nada foge ao meu controle? Quando é que vocês vão sair da sexta-feira da paixão? Quando que isso vai acontecer? E o que acontece com a gente se perdemos a realidade da ressurreição em nós? Os nossos olhos não conseguem enxergar Cristo, mesmo que Ele esteja do nosso lado. Tem gente que está fazendo essa caminhada de vida sem perceber Cristo do lado, gente. É gente pelo qual Cristo morreu, mas ainda não ressuscitou. Tem gente que não consegue perceber que Cristo está aí, mas parou no tempo emocional em que a vida já nos levou para o domingo, ainda continuamos na sexta-feira. Quando que vocês vão entender que nada foge ao meu controle, diz o Senhor? Calma. Profetizo sobre a sua vida que se hoje é sexta-feira da paixão na sua vida, não tire os olhos de Cristo, das suas promessas. O choro pode durar uma noite, mas o domingo da ressurreição vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Ele está aí do seu lado. Só me promete um negócio. Só opte em abrir os olhos para perceber Cristo. Opte em abrir os olhos para perseguir Cristo. E o que acontece com a gente se a gente perder a realidade da ressurreição em nós? Segunda coisa. Primeiro, nós perdemos a percepção de que Cristo está conosco. Segunda coisa, nossos olhos ficam cegos a despeito das evidências. Nossos olhos ficam cegos a despeito das evidências.
Versículo 22, olha o que fala. Os caras tinham as evidências, ó. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Percebam, os caras tinham as evidências. Os caras tinham as evidências de que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas eles optaram pela versão que o seu coração, que o seu estado emocional os colocava. Sabe, quando essa verdade da ressurreição não está pulsando em nossa alma, nós recusamos a crer em testemunho de gente eloquente, de gente de confiança, pessoas que disseram, eu vi, eu tive um encontro com ele ressuscitou, mas nós preferimos ficar com notícia de jornal de ontem. Deixa eu falar um negócio, está na hora de voltar no jornaleiro, porque você só pegou jornal na sexta-feira da paixão, está na hora de voltar para o jornaleiro. Hoje é domingo, gente, é domingo da ressurreição. Com o que você vai ficar? Para de ler jornal antigo. Para de carregar defunto nas costas, sendo que Cristo falou para a gente, calma, o domingo está chegando. Eles preferiram ler jornal da sexta-feira do que pegar uma notícia fresquinha do domingo. Agora, atenção a isso que eu vou falar. Perdemos a percepção de si quando não encontramos sincronismos. Um sincronismo entre o mundo emocional, que está na sexta-feira da paixão, e os fatos da história, que estão no domingo. Eu vou repetir. Nós perdemos a percepção de si, a despeito das evidências, quando não encontramos sincronismo entre o mundo emocional, que parou na sexta-feira da paixão, e os fatos da história, que estão no domingo. Sabe, por diversas vezes a cronologia da história nem sempre coincide com a cronologia da alma. Parece que a alma retarda os fatos. Parece que a alma, os fatos ocorrem e a alma dá um passo atrás. Sabe, parece que a história já os colocou no domingo à tarde com os discípulos de Emaús, mas a alma os deixava presos na sexta da paixão. Com extrema frequência isso acontece com a gente. Com extrema frequência, nossa alma se atrasa com relação aos passos e às ações de Deus na história. E aí, quando se atrasa, Deus aparece e não conseguimos ver. Quando se atrasa, Deus faz pergunta pra gente e nós somos mal criados, porque foi o que os caras foram, mal criados. Só você não sabe o que está acontecendo. Deus aparece e nós somos mal criados, nós não identificamos. Deus aparece e tenta trazer para a gente, para a realidade, e a gente pensa que ele que inclusive é o alienado. Sabe? Deus faz de tudo para nos arrancar do poço, e a gente faz questão de ser solidário às nossas próprias misérias. Ele vem e diz, vocês são embotados, os sentidos de vocês estão confusos, a alma de vocês se atrasou na história. Quantos de nós perdemos a percepção de si? E por perdermos a percepção de si, as nossas almas, as nossas percepções da história se atrasam, porque a alma parou na sexta-feira. Mas a vida e a história já progrediu para o domingo da ressurreição, mas parece que eu sou fiel. E aí eu digo um negócio, nós temos aqui a síndrome de Emaús. Qual é a síndrome de Emaús? Vou dar algumas características. A primeira delas é lealdade às tragédias do passado. O meu casamento deu errado. Qualquer pessoa que eu me relaciono, a partir dali eu já falo, eu não quero isso não, sabe por quê? Porque afinal de contas, vou repetir o que é. Meu querido, tira esse defunto das tuas costas. Você está andando com Cristo. Você está andando diante das oportunidades que o domingo da ressurreição te traz. Mas você ainda é fiel à sexta-feira da paixão. Síndrome de Emaús. Quantos Cleopas nós temos aqui essa manhã? Quantos? Quantos caminhantes de Emaús nós temos aqui essa manhã? Outra percepção da síndrome de Emaús.
Nós fazemos questão, aqueles que têm essa síndrome, de dizermos constantemente que fomos enganados. Ah, eu estudei a coisa errada. Ah, eu nasci na família errada. Ah, eu fui empregado e o meu patrão, ele fez uma maldade comigo. A terceirização, o outro, a vida, a história, o pai, a mãe, o tio, o marido, a esposa, os filhos. Para com isso. Sexta-feira da paixão, bando de Cleopas. Outra percepção. Caminhantes da síndrome de Emaús é gente que não dá a chance de que os novos atos de Deus nos provem o contrário, de que aquilo que pensamos ser engano, nada mais é do que um ato divino para nos colocar diante de um fato maior. Você está enganado, só você não sabe o que está acontecendo na história? Como assim? Só você não sabe? Meu querido, aquilo que você pensa que você sabe de tudo e tudo mais, só você não percebeu que a sua percepção, a sua cronologia espiritual e emocional, ela parou no tempo, as coisas já andaram, e aquilo que é engano é o próprio Deus vindo ao seu encontro. É gente que se vestiu de luto e se nega a abrir-se a realidade da ressurreição de Cristo. Quantos de nós, Cleopas, estamos aqui hoje, essa manhã, mas Deus está te falando que hoje é Páscoa na sua vida, no nome de Jesus. Aquilo que era uma realidade de morte, no nome de Jesus, está caminhando em direção a um Cristo ressurreto. Ah, meu querido, pode ser que você seja colecionador de jornais amarelos, de notícias antigas. Eu peço para você, no nome de Jesus, hoje, dê a chance do Senhor introduzir fatos novos à sua vida. O choro pode durar uma noite, sexta-feira da paixão, mas o domingo da ressurreição já está a galope. Sabe, gente, essas são as pessoas mais felizes. Sabe quais são? São aquelas que conseguem ressincronizar a alma com o novo de Deus na história. Vou repetir. Quais são as pessoas mais felizes? São aquelas que conseguem ressincronizar a alma com o novo de Deus na história. Quantos aqui essa manhã talvez estejam sendo traídos pela sua alma? Quantos? Quantos hoje estão sendo chamados a uma realidade de ressincronização? Porque o Senhor tem coisas novas, mas cabe a nós identificarmos Cristo que anda junto conosco. No meio da nossa caminhada em direção a voltar ao velho, o Senhor fala: ainda há coisas novas para você. E qual é a consequência de quando não sincronizamos a alma com o novo de Deus na história? Nos colocamos os nossos pés a passos largos, a uma rota de fuga de tudo aquilo que Deus tinha prometido para as nossas vidas. Olha o que aconteceu no versículo 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E no versículo 20, ele completa: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Sabe o que eles estavam fazendo? Em Jerusalém, aqui o espaço geográfico estava ministério, estava cuidado através da igreja. Em Jerusalém estava serviço ao Senhor. Eles estavam voltando à sua vida antiga. É mais ou menos o que Pedro fez quando Jesus morreu e não tinha aparecido, voltou para pescar. Eles estavam voltando para o lugar onde eles estavam plantados antes do seu chamado, sem expectativa, sem esperança. Quantos de nós estamos caminhando para Emaús? Quantos de nós estamos desistindo de tudo, do apostolado, do discipulado que recebemos, desistindo de crer? Sabe, a gente estava botando e bota, quantos de nós estamos botando tudo a perder, desistindo dos sonhos de Deus, desistindo do ministério que temos? Parece que a gente morreu, parece que a morte venceu. Para esses, talvez para mim, para você, para alguns que estão aqui, para esses, a história deles termina na sexta-feira da paixão. Onde eles caminhavam, caminhando para onde? Para Emaús, para onde o sol se põe, não alvorece, longe de Israel, aonde a promessa tinha sido para ser aguardado até que viesse o Espírito, longe da promessa,
caminhando para a desesperança, porque não tem o impacto da ressurreição de Cristo na sua vida. E o versículo 17 diz assim: lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com o rosto entristecido, de acordo com o texto, ficaram. Eles pararam entristecidos. Sabe, gente, tem gente que realmente parou na Sexta da Paixão, não tem alegria, não tem brilho nos olhos, não tem vontade de viver, não tem esperança viva, não tem entusiasmo, são pessimistas, são tristes. Por quê? Porque não tomaram posse dessa gloriosa verdade de que Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Esperança, meu povo, esperança. E qual foi o impacto que a ressurreição de Jesus produziu nesses homens? Aí o versículo 29 começa a cena mais linda do texto. Ele fala assim: mas eles insistiram muito com Jesus para ficar. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e perguntando-se uns aos outros. Aí o texto desenrola dizendo que Jesus partiu o pão, dando graça, deu para comer, e desapareceu da presença deles quando eles viram e identificaram que aquele era o Cristo ressurreto. E eles depois olharam para a cara do outro e perguntaram, dizendo assim: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós quando ele nos falava do caminho e nos expunha as escrituras? Veja quais são os impactos. A primeira coisa que a gente tem que saber, o primeiro impacto que Jesus Cristo produz com o poder da sua ressurreição: que os nossos corações ardem em comunhão com Cristo. Ardem, coração ardendo. Jesus entrou, eles não entenderam, e quando entrou junto com eles, Jesus sentou à mesa. Imagina Cleopas, o seu amigo, e Jesus em volta da mesa, e ele pega um pão, e ele dá graça ao Senhor, e quando parte o pão, em comunhão, os olhos se abrem, e eles veem que é Cristo ressurreto na sua frente. E depois eles falaram: mas como que o nosso coração não ardia? Percebam. Onde que eles reconheceram Cristo? Primeiro, não foi em andar com Jesus, não foi em fazer parte de uma religião, não foi em ter sido criado na história dentro de uma religião. Quantos aqui foram criados no Evangelho? Levanta a mão. Olha só, uma galera. Mas não é o caminhar no Evangelho que faz a diferença, gente. Esquece disso. Eu estou dizendo que é ruim, não é importante, mas não foi em caminhar. Outra coisa, não foi em saber tudo da lei. Jesus foi explicando tudo direitinho para eles. Aquilo, nada aqueceu o coração dos caras, mas eles reconheceram Cristo quando o coração aqueceu, quando eles resolveram se relacionar com Cristo em uma atitude profunda de comunhão mesa. Coração pegando fogo. Você já experimentou isso alguma vez? O coração pegando fogo por Jesus, em que nada mais importa, em que você está no seu lugar secreto e as lágrimas começam a rolar. Você está no seu lugar secreto e o coração começa a bater mais forte, a pele começa a ficar quente e não tem como a gente resistir àquela presença. A gente não sabe o que está acontecendo e a gente fala assim: opa, peraí, eu tenho que ir trabalhar, mas eu não quero, pai, eu quero ficar contigo. Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? Coisa maravilhosa quando nós temos intimidade com Jesus, quando os nossos olhos são abertos para ver que Ele está vivo e que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é a razão da nossa vida, e o conhecemos de tão próximo que o coração aquece. Há fogo, há chama, há Espírito que sopra, a frieza espiritual vai embora. Estar com a igreja é um prazer, é gostoso. Não fico contando as horas para chegar a próxima vez. Adorar a Deus passa a ser essencial. Buscar o Senhor em oração é uma delícia. Andar com Jesus é um deleite. Vem cá, olha só. Se isso tudo que eu falei para você é canseira para você, talvez lhe falte alguma coisa. Eu vou te falar o que lhe falta. Lhe falta ressurreição. Ressurreição. Por isso, meu querido, eu te falo hoje: peça ao Senhor para que o seu coração queime pelo Senhor. Sexta-feira na paixão temos sensação, luto, dor. Domingo da ressurreição temos sensação, alegria efervescente.
mas nós temos o sábado. E o sábado é que eu e você, crente velho, de vez em quando vivemos. Talvez a vida não esteja tudo mal, tenha muita coisa que está tudo legal, a vida está sendo bem administrada, mas nos falta sentir a alegria e o regozijo da ressurreição. Gente no sábado é enganada por um Cristo que morreu, ressuscitou, mas não é ressurreto na gente. Quantos de nós estamos aqui, não vivemos na sexta nem no domingo, mas estamos frígidos, estamos apáticos no sábado. E eu me lembro de Tiago capítulo 2, que nos fala um negócio muito interessante. Tiago fala assim: você diz que você tem fé sem obras? Eu vou te dizer que o diabo tem fé melhor que você, porque o diabo crê. Você diz que crê em Jesus, é o que Tiago capítulo 2 fala. Pois bem, o diabo também crê e estremece, ou seja, ele faz alguma coisa com isso. O problema é que a crença do diabo sempre está na sexta-feira da paixão. Ele não consegue provar o domingo da ressurreição. Você está aqui no meio, no sábado. Você diz que tem fé em Jesus, mas não se movimenta, não arregaça a manga e não sente o coração queimar. Quantos estão aqui no sábado e simplesmente por não estarem na sexta, acham que o sábado está bom? Ei, o Senhor te chama hoje para andar em passos largos ao domingo da ressurreição. Você entende isso? Você entende isso? Ah, meu querido, Páscoa é pechá, é passagem, não apenas da morte para a vida. Mas eu queria te desejar uma nova Páscoa hoje, que é a passagem do si para o nós. Porque afinal de contas o indivíduo precisa se tornar comunitário. Quantos estão aqui hoje que estão sem igreja, que acham que conseguem lidar com a sua fé sozinho? Meu querido, é no partir do pão que os olhos se abrem. Ah, mas eu fui machucado. Eu sei disso, cara. Você nunca foi machucado na igreja? Não, eu também fui. Mas eu entendi que minha mãe me falou: a igreja é a arca de Noé. Dentro tem cocô de animal, tem fedentina, não sei o que, mas fora tem morte. Sabe por quê? Graças a Deus a igreja é feita por gente humana. Agora o problema não é errar, o problema é não se quebrantar. Nós queremos quebrantar. Páscoa é passagem, não apenas da morte para a vida, mas do si para o nós. Páscoa é passagem do apedrejamento para o perdão. Quantos precisam largar as pedras e colocar o perdão, que é uma perda grande? Vocês lembram disso? É uma perda grande, perdão, perda grande. Quantos precisam colocar o perdão como resposta e comemorar a Páscoa? Páscoa é passagem do coitadismo, do vitimismo, do coitadinho de todos, para a ação. Quantos de nós aqui precisamos largar os nossos defuntos e irmos em direção ao Cristo ressurreto? Páscoa é passagem da necessidade obstinada por falar para a capacidade inalienável de ouvir. Quantos precisam calar a boca e escutar Deus falar? Parar de falar um monte de coisa para não escutar a voz, porque afinal de contas, quando parar, você vai ter que se encontrar com aquele que você não gosta do outro lado do espelho. Páscoa é passagem da polarização para a comunhão. Eu já vou avisar, nós estamos entrando em campanha eleitoral. O Brasil, meu querido, no nome de Jesus, você que é líder de célula, você que faz parte de uma célula, não coloque sua política na célula. Ali é lugar de evangelizarmos, é lugar da gente, sim, nós somos seres políticos, mas nós não somos seres partidários. Páscoa é passagem, inclusive, de pensar que o outro pensa diferente de mim, mas eu o amo com o amor de Jesus, não é inimigo. Páscoa é passagem da capacidade de transcender divergências para uma convergência maior. É pagar um preço de ser um só coração. Páscoa é a passagem de uma busca doentia pela razão para a promoção necessária da paz. Não é uma data apenas, mas uma contínua experiência de vida, posto que é passagem. Se é passagem, é o vir a ser. O vir a ser, não o que já é, mas o vir a ser. Não é parar na sexta-feira e nem ficar só no sábado, mas vir a ser no domingo e continuar a ser até que nós morramos, mas com a volta dele ressuscitemos com ele. O vir a ser, o vir a ser.
O vir a ser, isso é o que mantém o coração pegando fogo pelo Senhor. Sabe, estamos vivendo e estamos voltando, estamos vindo a ser com Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo é novo. Não é tudo é novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vir a ser, se fez novo, se fez e se fará, se voltará a fazer. Passagem, passagem, passagem. Coisas novas geram corações pegando fogo. Coisas novas geram o coração pegando fogo. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por isso venha com o seu fogo, Senhor. Pegue mais uma vez o seu fogo no meu coração. Meu querido, o Senhor te fala hoje, essa manhã. Abandone a sexta-feira da paixão. Abandone o sábado, onde não é nem dor tanta, mas não é a ressurreição. E vá no nome de Jesus desfrutar de um Cristo ressurreto em nós. Talvez hoje lhe falte uma coisa. Lhe falte ressurreição. Coração pegando fogo. Um certo missionário boliviano foi para uma aldeia indígena, e lá ele começou a falar com pescadores sobre esse texto. Aí o missionário chegou e falou assim: peraí. O missionário falou assim: vocês têm noção para onde Jesus foi depois que ele partiu o pão e sumiu? Pergunta extremamente teológica, concorda comigo? Aí um pescador falou: essa é fácil, eu sei para onde ele foi. Ele desapareceu e foi para o coração deles. Talvez foi a resposta mais incrível, mais teológica que eu podia receber. Sabe por quê? Porque quando vivemos a realidade da ressurreição, Cristo entra dentro da gente. Ah, meu querido, que alegria vivemos essa realidade de um Cristo ressurreto. E eu termino com o relato da ressurreição. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por que procuram na sexta-feira aquele que está no domingo? Vivam, diz o Senhor. Vivam, diz o Senhor. Páscoa é vir a ser. O que estava morto, vivo está. Passado no passado, história que se refaz. Vivam, vivam. Feliz Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Cristo ressurreto está no nosso meio, e Ele fala assim pra gente: olha, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Senhor, fala. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações. Diga, Senhor, eu arrumo minha casa pra Ti, Senhor. Eu arrumo pra Ti, Senhor. Nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa. Perfumamos
na sua vida. Hoje o Senhor te chama aqui para gerar nova vida nele. Se você quer começar uma vida nova com Cristo essa manhã, abaixe sua cabeça e feche seus olhos e repita no seu coração: Senhor Jesus, eu quero viver a realidade de um Deus que morreu e ressuscitou. Eu sou falho. Eu te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração. Faz tudo novo, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Que Cristo ressurreto entre em mim hoje. Eu quero ser teu filho. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado. Você que orou comigo, levanta a sua mão lá no alto assim agora. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu tô vendo você. Deus abençoe, minha querida. Tô vendo você. Deus abençoe, eu tô vendo você. Mais alguém aqui? Deus te abençoe, querida. Eu tô vendo você. Tô vendo vocês lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que hoje está entregando a sua vida à soberania de Cristo, levanta a sua mão nesse momento. Não deixe de comemorar a Páscoa da melhor forma. Tem mais alguém aqui entregando a sua vida ao Senhor hoje? Deus abençoe você. Eu estou vendo você lá atrás. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Eu estou vendo você. Talvez você já esteve dentro dos caminhos do Senhor, mas o Senhor te levou para longe, e hoje você está falando: oh Senhor, você foi para longe, e hoje Ele está falando no seu coração: filho, volta. Você que está voltando para o Evangelho hoje, levanta a sua mão lá em cima. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Deus te abençoe, meu querido. Diego, o Senhor tem plano para a tua vida. Eu acredito muito nisso, cara. Acredito demais nisso. Você é muito amado por mim, muito amado com os talentos que Deus tem para a tua vida. Mais alguém aqui voltando para os caminhos do Senhor hoje? Levanta a sua mão onde você estiver. Aleluia. Agora eu quero orar com você. Todo mundo que levantou sua mão, levanta mais uma vez lá no alto. Bem no alto, bem no alto. Você pode levantar o mais alto que você pode. Sabe por quê? Porque pessoas vão chegar até você pra gente orar. Isso. Tem uma moça aqui, ó. Me ajuda aqui, Gleide. Tem uma moça aqui. Tem gente lá atrás também. Levanta a sua mão se você não tem alguém do seu lado. Isso. Levanta. Todo mundo tá chegando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já foi. Obrigado. Já foi. Alguém que levantou a sua mão e não tem alguém do lado, levanta a sua mão aí. Não esqueça de orar com esse povo e pegar o telefone desse povo. Agora você que está de pé, eu quero convidar todo mundo que está sentado a ficar de pé agora. E a gente vai estender a mão para esse povo que está com a mão levantada, e nós vamos orar por eles. Senhor Jesus, esse povo é seu, Senhor. Senhor Jesus, esse povo é seu. E no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, hoje tomar conta de cada vida aqui representada. Que nós como igreja possamos consolidar, Senhor, esse povo nos teus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com autoridade, Senhor, mostrar Cristo de forma madura para esse povo. Nós somos teus, Senhor, e nós queremos dizer, Senhor, que Tu és Cristo em nós, esperança da nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a vivermos, Senhor, ressurreição diariamente contigo, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê o verdadeiro sentido da Páscoa.